Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor Denis e essa é mais uma aula do nosso curso de controle clássico. Hoje uma aula prática. Nessa aula, nós veremos como construir a tabela de Root e como usar o critério de Root para decidir instabilidade, tudo em Python, sem fazer nenhuma conta na mão. Então vamos lá? Bom, estabilidade. Estabilidade é uma propriedade fundamental dos sistemas de controle. Eu quero que o meu sistema de controle seja estável. Se eu não puder garantir essa estabilidade, o sistema pode divergir na sua variável controlada, que pode ser uma temperatura, uma pressão. Isso pode ser catastrófico, pode causar uma explosão ou só destruir o próprio sistema. Ok? Bom, a gente fica falando de estabilidade, mas a gente precisa definir ela. Tem duas formas de definir estabilidade. A primeira é pela resposta natural ou resposta transitória do sistema. Se o sistema for linear e invariante no tempo, né? Por essa definição, a gente pode dizer que um sistema é estável se a sua resposta natural tender a zero à medida que o tempo tende a infinito, ok? Ou resposta transitória, né? E que o sistema é instável se a sua resposta natural ou transitória aumenta sem limites à medida que o tempo tende a infinito. Já o sistema é marginalmente estável, que é o limiar entre os dois, entre o estável e o instável, se a sua resposta natural não decair nem aumentar. Ou seja, se ela ficar oscilando à medida que o tempo cresce e tende para infinito. Também é possível definir estabilidade pela resposta total do sistema. É uma definição muito mais compacta, só que não é tão fácil de entender. Ela diz que um sistema é estável se qualquer entrada limitada gerar uma saída limitada. O que é que isso significa? Significa que se a minha entrada, por exemplo, se eu pedir uma temperatura de 40 graus, o meu sistema tem que gerar uma temperatura limitada. Ela não pode tender para infinito, ela pode dar 70, 80, 1000 graus até. Isso só significa que o sistema está com um erro muito grande, mas não que ele está instável. Um sistema instável vai crescer ou decrescer até infinito. Okay? Bom, de um modo geral, o jeito mais simples de determinar a estabilidade é verificando o lugar onde estão os polos da função de transferência em malha fechada. Okay? Se o sistema em malha fechada possuir todos os seus polos no semiplano esquerdo, ou seja, todos com parte real negativa, o sistema então será estável. Ok? Por consequência, né, o oposto também é verdade. Se qualquer um dos polos tiver parte real positiva, o sistema é instável. Então, a princípio, para determinar a instabilidade de um sistema, ou estabilidade, bastaria determinar os polos da função de transferência em malha fechada. O problema é que essa função de transferência em malha fechada pode ser muito complicada, muito complexa. E determinar esses polos pode ser muito difícil, às vezes até inviável. Assim, a gente pode criar um critério de modo que você observa a função de transferência em malha fechada e de vez em quando você consegue, por inspeção, determinar se o sistema é instável. E no último caso, a gente consegue construir uma tabela, que é a tabela de Root, que é o tema da aula de hoje, que diz para a gente se de fato esse sistema tem polos ou não na parte positiva, né? Com parte real positiva no semiplano direito. Então, quando você pega uma função de transferência em malha fechada, o que você deve verificar é, primeiro, se existe alguma mudança de sinal. Então, dá uma olhada nesse polinômio aqui. Ó. Eu tenho coeficientes positivo, positivo e em cheio negativo. Como eu tenho uma mudança de sinal desse coeficiente para esse coeficiente, isso significa que o sistema é instável. Ponto. Não preciso fazer mais conta nenhuma. Tá bom? Agora, isso nem sempre vai acontecer. Um outro caso é quando faltar um coeficiente. Então, olha esse exemplo aqui. Está faltando o coeficiente do S1. Significa que esse coeficiente é zero. Sempre que a função de transferência de malha fechada possui algum coeficiente igual a zero, o sistema é instável também. Não precisa fazer conta nenhuma. Agora, quando o polinômio do denominador da função de transferência de malha fechada for completo, tiver todos os coeficientes e todos com o mesmo sinal, isso não implica que ele é estável. Quando isso acontecer, eu preciso fazer a tabela de Root para determinar se ele é estável ou não, ok? Ou usar algum outro método, tá bom? O lugar de das raízes, ou encontrar o ganho, a margem de ganho, né? O ganho marginal, usando uma técnica de resposta em frequência, tá bom?
Então é aqui que entra a aula de hoje. Quando esse polinômio for completo, ok? E não tiver nenhuma mudança de sinal inerente, intrínseca. Bom, então vamos direto para os nossos exemplos práticos agora, ok? O nosso primeiro exemplo é um exemplo puramente numérico. Então, vamos assumir um sistema dessa forma, em que a função de transferência da malha aberta já está determinada e vale isso aqui. Não importa se ela é o produto de um controlador por uma planta ou se ela é só a planta e não tem controlador nenhum. Não importa, eu sei que a minha função de transferência de malha aberta é essa. E que a função de transferência da realimentação, no caso, é uma realimentação unitária. Tudo bem? Então, o que a gente precisa fazer é, a partir da função de transferência em malha aberta, descobrir a função de transferência em malha fechada. Ok? A gente vai fazer isso calculando, né? Usando essa expressão que a gente já viu no curso de teoria algumas vezes. Senão, você consegue deduzir ela seguindo o caminho da malha de feedback aqui. Ok? Bom, mas lembra que a gente não vai fazer as contas aqui nessa aula. Isso é uma aula prática. A gente só vai implantar essa expressão lá no código em Python. Ok? Bom, uma coisa importante aqui é o seguinte. O nosso curso de controle em Python tem sido todo implementado usando a biblioteca control. Mas hoje a gente vai usar uma função que não existe na biblioteca control. Ela existe uma biblioteca diferente. Tem um nome parecido, então ela confunde a gente. Essa biblioteca é a tbcontrol. Não a control, mas a tbcontrol. Esse nome interessante, tbcontrol, vem de textbook control. Então, ela é uma biblioteca que foi construída pensando especialmente nos estudantes, porque ela possui muitas funções úteis para auxiliar no estudo de problemas de controle. Ela chama Textbook Control pela ideia de que se você está estudando por algum livro-texto e deseja conferir os resultados, você pode usar essa biblioteca para isso. Como, por exemplo, o que a gente vai fazer hoje, construir a tabela de Root. Okay? Então, não se esqueça que você sempre precisa instalar essas bibliotecas mais atípicas. Tudo bem? Então, como é que você instala uma biblioteca em Python? Você usa o comando pip install e o nome da biblioteca. Okay? A gente vai usar aqui, vai rodar usando o Google Colab novamente. Se você usar o Google Colab, é só isso que você precisa fazer. No entanto, depende da sua distribuição de Python, se instala na sua máquina ou não, talvez você também precise dar um pip install SymPy, porque a aplicação de hoje usa a biblioteca simbólica do Python. E a biblioteca simbólica do Python precisa ser instalada de modo geral. Mas no Google Colab ela já vem instalada, assim como a NumPy, a SciPy e assim por diante. Então a gente não precisa instalar, a gente só precisa chamar ela para poder usar dentro do código, ok? Bom, então sem mais delongas, aqui está o código que calcula a tabela de Root, que é um caso numérico, para esse nosso sistema aqui, ok? Então vamos acompanhar com calma. Ó. O primeiro comando é aquele comando que importa a biblioteca. Dessa vez eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou importar o comando, de modo que eu só preciso chamar ele. Eu não preciso colocar tbcontrol.symbolic, ponto não sei o que. Mas eu poderia colocar import tbcontrol.symbolic s e dar um nome que eu quisesse ali. tbs, sei lá. E aí eu teria que colocar tbs.root e ele ia rodar. Tá bom? Mas aqui eu já usei esse import root. Então quando eu usar o comando root aqui, ó, ele já vai funcionar. Tá bom? E é esse comando que vai fazer toda a diferença. Ele que constrói a tabela de root. Ele constrói a tabela de Root a partir de um polinômio. Quem constrói polinômios simbólicos no Python é a biblioteca SymPy. Então a gente precisa importar ela. Dessa vez eu não vou dar nenhum alias, eu vou chamar de SymPy mesmo. Sempre que eu quiser chamar uma função da SymPy, eu tenho que escrever SymPy ponto. Ok? Então a gente começa de uma forma parecida como a gente começava lá na biblioteca de controle, definindo quem é S. Mas lá a gente definia que o S era uma função de transferência. Aqui a gente diz que o S é uma variável simbólica, tá bom? Então, o S é uma variável simbólica. De agora em diante, toda vez que ele vê uma expressão com S, ele vai entender que é uma expressão simbólica, tá bom? Então, vamos calcular a função de transferência em malha aberta. Eu estou imaginando que aqui tem um controlador, mas esse controlador então é unitário, ó, CS igual a 1. Estou imaginando que a minha planta, então, é todo o resto. Está aqui. Portanto, se eu quiser calcular o G de S, ele vai ser o produto do C de S pelo P de S. E vai ficar assim, ok? Bom, além de calcular o produto, a gente está usando uma função extra aqui, ó,
Esse SymPy expand, o que ele faz? Ele já vai pegar essa multiplicação e já vai calcular. Ele vai encontrar, isso aqui é um polinômio de terceiro grau, né? Ele já vai encontrar quem são os termos desse polinômio de terceiro grau, tá bom? Quando você vê a saída vai ficar mais bonitinho, na minha opinião. Bom, aqui ele vai imprimir essa função de transferência em malha aberta. Até aqui a gente só mexeu com função de transferência simbólica. A gente só está trabalhando com uma função simbólica. Agora a gente vai calcular a função de transferência de malha fechada. Para isso eu preciso dizer quem é a realimentação. Então o meu HDS é igual a 1. E aí depois eu vou escrever a expressão aqui de cálculo da função de transferência. Tá bom? Agora eu não usei direto a expressão, eu tive que usar essa comando SymPy cancel. Por quê? Porque se você escrever direto G1 igual a função aqui, o que ele vai fazer? Ele vai deixar todas aquelas subdivisões. E eu não posso fazer isso, né? Quando eu calculo a função de transferência em malha fechada, eu sempre tenho que cancelar os denominadores. Então eu uso esse SymPy cancel para cancelar os denominadores em comum. E aí fica um polinômio em cima e embaixo. Não vai ficar uma fração em cima e uma fração embaixo. Eu não quero isso, tá bom? É só conferir. Façam, rodem e deem uma olhada no resultado que ficou aqui, ó, porque esse comando serve só para imprimir a função de transferência em malha fechada. Depois, para fazer a tabela de Root, e se você nunca fez uma tabela de Root e não está entendendo o que a gente vai fazer aqui, você deve olhar a nossa aula teórica em que eu explico como fazer uma tabela de Root numa folha de caderno, certo? Num papel. Mas para fazer uma tabela de Root, a gente só precisa do denominador da função de transferência em malha fechada, que é a nossa G1 de S. Então, eu vou usar um outro comando da biblioteca simbólica que chama SymPyFraction. Ao usar o SymPyFraction, ele vai quebrar essa função de transferência aqui, que é uma fração, no numerador e no denominador. Ele vai guardar no primeiro argumento o numerador e no segundo argumento o denominador. Mas a gente só precisa do denominador, tá bom? Aqui, ó, eu chamei de DEM, de denominador, G1 de S. Ok? Aí aqui eu coloquei um print tabela de root para ficar bonitinho na hora da saída. E o comando principal é esse aqui, tá bom? Nessa linha já tem dois comandos. Tem o root, que constrói a tabela, só que ele constrói a partir de um polinômio, então eu preciso criar esse polinômio. O comando que faz isso chama sympy.poly, e a entrada dele vai ser a expressão do denominador, tá bom? Ao fazer isso ele já vai construir. E eu tenho que dizer, né, em que variável? Na variável S, tá bom? Nesse caso só tem a variável S, mas depois a gente vai ver que vai mudar. Muito bem. Ao rodar, a saída que a gente vai encontrar vai ser essa daqui, ó. Depois a gente vai rodar junto os dois exemplos que eu vou mostrar aqui, tá bom? Ó, então, ao rodar a gente vai encontrar essa função de transferência em malha aberta. Então, note que ele fez o produto desses três frações parciais aqui. E depois, a função de transferência em malha fechada, já está todo o cálculo, toda simplificada, vai dar isso aqui, ó. Tá bom? Esse exemplo foi resolvido na mão, lá na nossa aula de tabela de Root. Eu vou deixar o link aqui na descrição, ou você procura na playlist de controle clássico, não na playlist aqui de controle prático. Lá você vai encontrar como calcular essa função de transferência em malha fechada na mão, se você quiser. Mas aqui o Python fez pra gente. Aí depois o comando root criou essa tabela de root aqui, ó. Tá bom? Ele cria, mas não interpreta, né? Quem interpreta é a gente. Mas a gente interpreta olhando para cá, ó. Eu olho a primeira coluna. Se tiver uma mudança de sinal, é porque o sistema é instável. E aqui tem duas, né? Certo? Então ele mudou de 10 para menos 72, de menos 72 para 1030. Tem duas mudanças de sinal. Então significa que ele tem dois polos com parte real positiva, que não pode. Então o sistema é instável, ok? Bom, eu vou falar o segundo exemplo, depois a gente vai lá para o Google Colab e roda os dois, tá bom? Ó, nesse segundo exemplo, a gente vai ter um controlador proporcional com ganho em aberto. Esse é um exemplo bem mais complicado de resolver na mão, né? Então o que a gente tem agora? A gente tem um C em função de K. E a gente vai construir a nossa tabela de root em função de K, vai fazer uma tabela em função de K, tá bom? Então o K vai ser uma incógnita nessa tabela, certo? A realimentação é unitária, dessa vez está implícita, né? Só tem um fio aqui, ó. Esse fio significa que a realimentação unitária é igual a 1. E a gente vai determinar primeiro a função de transferência em malha aberta, tá bom? Multiplicando o controlador pela planta. De novo, a gente vai fazer tudo isso no Python, né? E depois a gente vai calcular a função de transferência em malha fechada a partir da aberta, tá bom? Que a aberta é o G de S.
Então o G1 de S vai ficar assim, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Ó, aqui está o código para fazer isso. Dessa vez eu tenho dois símbolos. Eu preciso dizer que o S é literal e que o K é literal, tá bom? E o meu C de S, o meu controlador, é um K. A partir daí eu escrevo a nova expressão, mas é só escrever uma expressão nova. Essa expressão é essa daqui, tá bom? Calculo a função de transferência em malha aberta e mostro na tela. Defino a realimentação comunitária e calculo a função de transferência em malha fechada, usando de novo a função SciPy-Cancel. Mostro o resultado. Aí, eu de novo separo entre numerador e denominador. Tá aqui, tá separadinha, tá bom? Agora eu vou fazer uma coisa muito bacana. Se você quiser, você já pode ir direto para esses dois comandos aqui, ó. Print tabela de root e mandar fazer a tabela de root, que ele vai construir. Mas com esses três comandinhos aqui, a gente já vai calcular a faixa de estabilidade. A gente não vai precisar ficar fazendo na mão, tá bom? Ó, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a tabela de root duas vezes. Eu vou calcular a primeira vez e guardar nessa variável aqui, ó. E aí vou usar esse comando SciPySolve. Aqui, de novo, meu objetivo não é explicar para vocês, mas confiem em mim. Ó, eu quero usar um SciPySolve com um e maior que zero. Então, eu quero saber como que faz para isso acontecer. E aí, a entrada é a tabela de root com a variável k. Ou seja, eu quero saber os valores de k para que isso seja verdade. E aí, bom, ele vai calcular e vai colocar nesse k estável aqui. Depois eu vou usar esse SciPy pprint. Pprint vem de pretty print, que é print bonito, tá bom? E vai colocar lá o sistema estável se e vai aparecer a expressão do que precisa, qual os valores de k para que seja estável. E aqui a tabela de root, para a gente olhar e talvez conferir. Vamos ver como é que fica o resultado da saída? Ó, então, ó, ele mostra aqui a função de transferência em malha aberta, certo? Dessa vez eu não pedi para distribuir nem nada, então ele imprimiu e pronto. Depois, aqui ele calculou a função de transferência em malha fechada. E aí, todo o resto dessas contas, depois não tem nenhum print. O próximo print já é aqui, ó. Qual a faixa de estabilidade? E ele já disse, ó, para que seja estável, o K tem que ser maior que zero, mas ele é sempre maior que zero, né? O K é sempre um ganho, então ele é sempre maior que zero, isso não muda muito. Mas aqui está a informação mais importante, o K menor que 2. Bom, a tabela de root que foi gerada foi essa daqui, ó, que bonitinha. Tá vendo? Se você olhar essa tabela de root, você vai perceber que, como o K é sempre positivo, essa linha aqui não vai gerar uma mudança de sinal. Mas como o Python não sabe disso, ele já me disse, ó, K maior que zero, por causa dessa 20 vezes K. Agora o próximo sim, ó, 6 menos 3K, 6 menos 3K tem que ser maior que zero para que não haja mudança de sinal. Então 6 menos 3K é maior do que zero, implica então que o K tem que ser menor do que 2. Ou se você estiver calculando a instabilidade, o 6 menos 3K tem que ser menor do que zero. E, portanto, o K tem que ser maior do que 2. E o sistema vai ser instável se o K for menor que 2 e estável se maior que 2, se menor que 2, ok? Mas veja, a gente fez tudo automático. Você só aperta um botão e roda. Depois basta trocar a função de transferência do seu sistema, eventualmente até a função de transferência da realimentação, e o código vai fazer de novo para você e vai encontrar a faixa de estabilidade. Tá bom? Então, vamos lá, vamos rodar isso no Google Colab e ver como é que fica. Bom, então vamos ver como rodar esses códigos lá no Google Colab. Dessa vez eu vou começar do zero com vocês, tá bom? Então eu vou abrir um navegador, que ele não está com nada, a minha página de busca é do Google. Aí você vai digitar Google Colab e ele vai entrar, Welcome to Colaboratory Google Research, é aqui mesmo. Então entra nele, tá bom? Como o meu eu já uso bastante, tem um monte de notebooks aqui, senão o seu não vai ter nenhum. Mas não importa, eu vou criar um do zero, ó. Vamos clicar em novo notebook, ok? Então ele vai carregar um notebook do zero e não vai trazer nenhuma configuração especial para mim, tá vendo? Não tem título nenhum. Você pode vir aqui e modificar o nome. Eu vou chamar isso aqui de root. Tá bom? Então, lembra, a primeira coisa que você precisa fazer é instalar a biblioteca nova. Então você precisa colocar pip install tbcontrol, ok? E aí aperta nesse play aqui, ó.
Ele vai rodar um pouquinho, depende aí de quando tiver o dia ali do Google Colab, se ele está mais carregado ou não, ele vai instalar. E ele vai checando, né? Ele checa que o SciPy já está instalado, NumPy e assim por diante. Pronto, terminou. Tá vendo? Ótimo. Agora, eu posso vir aqui e pedir mais um código, mas eu posso ficar bem aqui no finalzinho dessa célula e pedir mais um código. Eu posso botar um texto e um comentário, né? Mas a gente vai só rodar. Então, eu vou criar mais um código. Aqui, eu tenho que vir e digitar o código da aula. Eu não vou fazer isso, não vai demorar muito tempo. Então, eu deixei os dois códigos da aula aqui, ó, num bloco de notas. Mas para vocês verem que é um texto puro, ok? Então, eu vou vir aqui, dar um Ctrl C e um Ctrl V, ok? Então está o código que eu acabei de explicar para vocês. Tá ok? E agora é só rodar. Vamos lá. Ele vai rodando. Se não der erro nenhum, ó, ele faz a malha aberta. Tá aqui a função. Faz a função de malha fechada. Tá aqui a tabela de root e imprime. Certo? Não tem nenhum gráfico nesse código, nem nada. Eu só quero fazer a tabela de root. Ó. Como a gente acabou de ver, tá vendo? Eu tenho uma mudança de sinal. Tá bom? Agora, você pode apagar essa célula se você quiser, né? Ou deixar ela aqui, porque isso não ocupa quase espaço nenhum. Você pode excluir se você achar que está ocupando espaço. Eu não vou excluir não, eu vou vir aqui no final e vou colocar mais um código. E agora eu vou copiar o código da segundo exemplo, que é aquele que tem o K simbólico, tá bom? Então o mais interessante aqui é esse aqui, ó, ele tem um K simbólico, certo? A gente precisou, por causa disso, de umas funções um pouco mais avançadas, mas esse pedacinho do código aqui, ele calcula para a gente qual é a faixa de estabilidade. Então vamos rodar e ver? Muito bem. Então a gente acabou de rodar e tá aqui, ó. Então ele encontrou quanto que é a função de transferência em malha aberta, qual é a função de transferência em malha fechada, qual a faixa de estabilidade e a tabela de root está aqui inteirinha, certo? É claro, né? Ele encontrou o primeiro critério, K maior do que zero, por aqui. Porque para que isso seja maior que zero, 20K tem que ser, para que 20K seja maior que zero, o K tem que ser maior que zero. E o outro encontrou daqui, o K menor que 2, ele encontrou por aqui, ó, 6 menos 3K, para que 6 menos 3K seja maior que 0, o K tem que ser menor que 2, ok? Entenderam? É simples assim, né? É realmente muito fácil, tá bom? E você pode fazer via web em qualquer lugar que você tiver, mesmo com o smartphone. Então vamos voltar para a aula para encerrar ela. Então, entenderam? Gostaram? Viram como é simples? Uma vez que agora vocês podem fazer isso, eu gostaria de deixar todos os exemplos da aula de teoria para vocês verificarem aqui na prática, tá bom? Aqui são vários exemplos numéricos. E aqui, no segundo exercício, são vários exemplos em que o controlador é uma incógnita. Então, é para fazer parecido com o nosso segundo exemplo. Tentem resolver, é muito importante. E por um pouquinho mais complicado, né? Um que usa uma realimentação não unitária, tá ok? Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido como é fácil fazer uma tabela de root usando Python, desde que você domine a biblioteca SciPy, né? Que é a biblioteca simbólica do Python, tá bom? Mas se você não domina, basta usar os códigos que eu mostrei aqui para vocês, tá bom? Então é isso. Até mais e bons estudos.